No vídeo de hoje sobre modelagem eu vou mostrar como inserir a pence lateral no molde básico e como inserir a pence aqui do busto. O que a gente deve fazer para inserir essa pence. Então, eu vou diretamente ao ponto e a gente vai mostrando qual é o primeiro procedimento a fazer quando inserir essas pences. Então, assim, eu tenho aqui o meu molde, esse aqui é o meu molde frente, e tenho aqui a medida do meu busto, a minha linha de busto, a minha linha da cintura e a minha linha do quadris. Na minha linha da cintura, eu vou aumentar 3 centímetros, no mínimo 3 centímetros, né? Pelo menos 3 centímetros, na minha linha da cintura. Então, eu estendo a minha linha da cintura com 3 centímetros a mais. Então, a minha medida, a minha medida da cintura é essa aqui, com mais 3 centímetros a mais para a pence. Então, depois que eu insiro, depois que eu acrescento 3 centímetros, eu venho aqui e vou dividir, né? No caso aqui, eu tenho 15 centímetros de cintura, na minha linha de cintura. Então, acrescentando mais 3 centímetros, ele vai ficar com 18. Eu vou dividir, vai ficar 9. Então, esse 9 aqui é o centro da minha pence. Então, eu marco aqui e marco aqui em cima, que é a minha linha do busto, 3 centímetros mais ou menos antes do busto, né? Antes da linha do busto, eu marco aqui. Esse aqui tá um pouquinho mais, porque esse aqui é de criança e criança não tem seio. Mas assim, no geral, 3 centímetros abaixo da linha do busto, eu marco o final da minha pence. E minha linha aqui, fechando a minha pence. Então, eu fecho nesse 3 centímetros. Pra cá, eu botei aqui 10 centímetros, porque isso é infantil, mas mais ou menos 14 centímetros, 12 a 14 centímetros num molde de adulto. Então, marco aqui também a distância de 9 centímetros, né? Que é o centro da minha pence. E faço a mesma coisa fechando aqui, né? Como eu já fiz aqui. Fechando aqui. Então, essa é a minha pence lateral frente. Na minha frente, se eu quero botar uma pence aqui, esse aqui eu não fiz ainda. Então, eu vou botar aqui pelo menos... esse molde aqui é infantil. Eu vou botar 2 centímetros de pence. Então, para eu botar 2 centímetros aqui, eu vou subir aqui 2 centímetros aqui na minha cava. Então, eu subo 2 centímetros aqui na minha cava e venho com o meu, né, redondinho aqui. Continuando. E nesses 2 centímetros, eu vou marcar aqui 2 centímetros. E aqui é o meio da minha pence. Dois centímetros é a largura da minha pence. É o que eu quero aumentar na minha pence. Então, eu desço aqui na altura do meu busto. Aqui é a minha linha do busto. Eu desço 3 centímetros. 3 centímetros aqui. E não 2. 2 é a largura da pence. 3 centímetros é o que eu vou descer, marcar aqui, depois da minha linha do busto. Então, aqui na parte de baixo, eu desço 3 centímetros. E vou marcar nesses 3 centímetros aqui. Eu vou dividir aqui. Que eu quero a minha pence com a largura de 2 centímetros, porque essa aqui é infantil. Né? Infantil não tem tanto busto. Mas a largura da pence é de acordo com a necessidade. Né? Assim, se tem muito busto, então a pence ela fica um pouco mais larga. Então, eu vou distribuir aqui 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá. E aqui eu marco 10 centímetros. Aqui não pode coincidir com a minha linha, com a minha outra pence aqui. Então, eu vou marcar aqui, como é criança, eu vou marcar aqui
8 centímetros. 8 centímetros e aqui a mesma largura dos 3, não é isso? Pronto, então eu marco aqui 10 centímetros. Eu tenho o meio da minha pence. Só que a pence ela não pode vir uma linha reta aqui. Então eu subo aqui 1 centímetro. Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 1 centímetro. Então eu subo aqui mais 1 centímetro nos meus 10 e vou marcar aqui o meio, o centro da minha pence. Então eu tenho aqui o centro da minha pence. Aí agora eu vou distribuir nos 2 centímetros que eu marquei aqui, né? Minha pence eu quero a largura de 2 centímetros, como eu já falei. Então eu divido aqui. Aqui é o meio dela. Então eu divido aqui 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. E aqui eu vou marcar a linha que fecha a minha pence. Então aqui eu tenho a minha pence do busto. A pence do busto. Acrescento aqui, nessa linha aqui, os 2 centímetros, se for 3 para pence. Se a minha pence eu quero uma largura de 3 centímetros, eu acrescento aqui 3 centímetros. Aqui. Aqui é onde era sem a pence. E aqui é onde o meu molde vai ficar depois da pence. Então ele vai ficar desse jeito aqui. Que aqui é a minha base com pence. Minha base com pence, ela vem pra cá. E aqui é a minha pence. 8 centímetros. Aqui eu marco logo o meio da minha pence. Na parte traseira é a mesma coisa. Eu acrescento a minha linha da cintura. Essa aqui é a parte das costas. Eu acrescento a minha linha da cintura. Vou distribuir os três, o que eu acrescentei aqui, eu vou distribuir aqui, marcar o centro da minha pence aqui, né? Marquei o centro da minha pence e vou distribuir o que eu acrescentei aqui por 2, aqui 1,5 para cá e 1,5 para cá. Vou medir, só que nas costas eu venho até o fim, até a altura do, né? Vou marcar aqui, aqui é o centro da minha pence, 9 centímetros, nesse caso. E aqui 9 centímetros, por que 9 centímetros? Porque 15 é a minha linha da cintura sem a pence. 15 centímetros nesse caso aqui é a minha linha da cintura sem a pence. Eu acrescentei mais 3 centímetros para a pence, para inserir a pence. Então eu tenho 18 centímetros. Dividir por 2, eu tenho o centro da minha pence, que é 9 centímetros. Eu marco aqui 9 centímetros, marco aqui 9 centímetros. E aqui, nas costas, eu vou até o fim, até a linha fechando a minha pence, até a linha do busto. Então, eu tenho minha linha aqui do busto e fecho aqui. E a mesma coisa eu faço desse lado aqui. Então, eu fechei a minha pence. E aqui atrás, na parte de baixo, eu tenho 12 centímetros, então eu venho descendo 10 a 12 centímetros para criança, né? 12 a 14 centímetros para adulto. Atrás não tem busto. Então eu venho agora, vamos cortar aqui o que fizemos da frente e a gente vai aqui e corta. Essa base ela vai até a altura do quadris, só que pode estender, fazer blusa, fazer vestido, fazer tubinho, né, de acordo com a medida. Então eu venho aqui e corto, e a gente vai cortar a parte traseira também.
Eu emendei aqui porque eu cortei. Só que a gente vai precisar, quando a gente dobra aqui a pence, dobrei minha pence, dobrei essa minha partezinha e eu venho pra cá, aqui ó. Pronto. Aqui eu venho com a minha pence e aqui eu vou marcar eu vou cortar deixando um pouquinho de pano aqui, porque quando a gente fecha a pence vai ficar faltando, né? Então ele tem que ficar assim sobrando tecido. Então a gente vai agora encaixar ele aqui. Ele tem que encaixar aqui, né? Aqui direitinho. Então ele vai encaixar aqui. E aqui a gente vai acertar essa pontinha que ficou arrebitada, né? Então ele vai encaixar bem aqui, ó. O que acrescentou é justamente o pano que vai faltar, que vai completar para emendar a frente. Então o que eu tenho aqui, deixa eu botar aqui desse lado. O que eu tenho aqui é essa parte encaixando da pence aqui, ó, bem direitinho. Então eu tenho essa sobrinha, é necessário ficar na hora de cortar. Vou botar aqui para ter uma visão melhor. Porque quando for fechar a pence, não vai ficar faltando pano aqui e vai ter, acaba tendo que entrar, né? Porque quando falta pano e a gente costura, a gente acaba entrando mais para poder alcançar aquilo que faltou aqui. Então a gente deixa um paninho a mais, né? Corta assim mesmo, meio redondinho aqui. Quando for cortar, na hora de cortar na roupa. E aqui a gente encaixou aqui direitinho. Então é isso aí. Essa é a aula de hoje, é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, deixa aí o seu like, deixa no comentário. Se não entenderam, se quer se não ficou claro para vocês, eu espero ter ajudado. Se inscreva no meu canal, divulguem esse vídeo e até o próximo vídeo.